Oi, pessoal, bem-vindos a mais um programa do Fato ou Fake. Eu sou a Jéssica Rocha e aqui já está aparecendo na telinha Clara Velasco e Rony Domingos. Um lembrete para vocês, o nosso programa é gravado, porque a gente está no nosso período de recesso, mas em janeiro estaremos com força total ao vivo para vocês, né, Clara? Exatamente, Jéssica. Pessoal, sejam muito bem-vindos, boas festas, bom final de ano aí para vocês. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que sempre bomba bastante aqui no Fato ou Fake, que são as mensagens falsas do mundo animal. Então a gente vai ter histórias sobre capivara, sobre pombo, sobre até lobisomem, gente, a gente vai falar hoje. E o Fato ou Fake já desmentiu várias dessas fakes do mundo animal. A gente vai contar algumas dessas histórias para vocês aqui hoje. E para conversar com a gente tem o Rony Domingos, né, que é o repórter do Fato ou Fake, o principal repórter do Fato ou Fake aqui no G1. Ele vai contar um pouco para vocês como é que foi ir atrás dessas mensagens, desmentir, o que ele fez exatamente ali para chegar nessas reportagens do Fato ou Fake. Rony, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Jéssica, Clara, todo mundo que está assistindo a gente aí. Boas festas para todos também. Um prazer estar aqui novamente com vocês, contando um pouco dos bastidores aí do nosso trabalho de checagem. É sempre um trabalho de equipe, com bastante rigor, com bastante método, e é um prazer poder compartilhar isso com vocês. Vamos, então, compartilhar, tá certo? Então, a nossa primeira fake, primeira história. Eu pedi para o Giacomo, que está sempre aqui nos bastidores, rodar o primeiro vídeo dessa fake para nós. É um vídeo bem fofinho, gente, e olhando bem rápido, que é o que a gente faz na maioria das vezes, né, nas redes sociais. Pode passar batido o animal, que tá para ver ali, tá bem pequenininho, é uma capivara filhote. E se você passar batido, é difícil identificar ali, né, qual é o animal que está carregando, né, tá dando essa carona aí para mini capivara. E aproveitando que é difícil de identificar, surgiu a fake, na legenda está dizendo, né, que foi compartilhada em muitos lugares esse vídeo, na legenda diz que o animal que está dando carona para essa mini capivara é um jacaré e que esse momento foi registrado no Rio de Janeiro. Gente, não é verdade isso é fake. A capivara filhote, ela está surfando ali numa capivara adulta. Não aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Manhuaçu, em Minas Gerais. O Rony foi atrás dessa história, desse vídeo fofinho aí, que viralizou, né, Rony? Conta pra gente aí como que você chegou até a pessoa, inclusive, que gravou esse vídeo. Certo. Bom, esse vídeo estava bastante frequente, né? Porque muita gente, principalmente no Rio de Janeiro, começou a compartilhar e aí alguém identificou lá como se fosse uma certa região do Rio de Janeiro e as pessoas acreditaram que isso fosse já a verdade e aí colocaram um som meio bem popular em cima, bem no espírito de aventura e tal, e também identificado com o Rio de Janeiro, né? E aí passaram a compartilhar, dizendo que essa cena tinha acontecido no Rio de Janeiro, em uma determinada região, e que era a capivara pegando a carona no jacaré. Olha só como a capivara é usada e tal, aquela história, né? Todo mundo adorou a ideia, e aí isso ajudou muito na viralização. Bom, aí a gente foi fazer o trabalho tradicional que a gente faz, falou, será que é isso mesmo? Será que a localidade é essa? Será que é uma capivara? Será que é um jacaré? E tal. E aí fizemos o quê? Começamos a fazer buscas pelas imagens, congelando partes da imagem, né, que a gente chama de frame, fazendo quadros e pesquisando isso na internet. E aí a gente foi achando e também pesquisando por palavras-chave na caixinha de busca das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E aí eu achei lá uma postagem do Facebook em que já era anterior à viralização do vídeo. Então, significava que ela era um pouco antes. E aí, nesse post, alguém lá de Minas estava falando que tinha sido gravado lá, nessa cidade, em Manhuaçu. E esse post estava dando crédito, falando, foi gravado por fulano de tal, né?
E aí eu fui buscar a Aline, né, que tinha sido identificada como a autora do vídeo. E aí fui no Instagram, consegui encontrá-la, perguntei para ela, você é a autora desse vídeo e tal? Aí ela confirmou que sim. Isso para um checador é muito bom, né? Porque poupa bastante trabalho. Aí eu falei, mas eu não podia só ficar com a versão dela, né? Opa, perdão. Pedi para ela gravar uma imagem idêntica àquela imagem que aparece na gravação. Que é esse vídeo que a gente está assistindo agora, né? Exatamente. Aí, só que essa gravação ela não é da casa dela, ela fez a casa de uma pessoa conhecida. Aí ela foi muito gente boa, assim, muito solícita, porque ela foi várias vezes no local para conseguir fazer a gravação, porque às vezes a pessoa não estava. E ela também trabalha, ela teve que fazer isso no horário vago, né? Que ela não estivesse trabalhando. Mas aí, enfim, ela acabou conseguindo fazer a gravação com o mesmo ângulo, mostrando a mesma cena que aparece no vídeo viral, para a gente ter a ideia, para a gente ter a confirmação de que a cena aconteceu exatamente naquele local e que ela foi a autora do vídeo. Tem um detalhe peculiar aí, que é, como a imagem foi feita às margens de um córrego, então não tinha como a gente captar imagens do Google Maps, porque o Google Maps, né, não alcançou aquela área para fazer um registro das imagens como quem estivesse no córrego. Obviamente, né, o carro do Google Maps talvez não consiga passar ali, não sei. Então, não tinha isso no Google Maps, teria que ser a própria Aline para conseguir fazer a identificação. E aí a gente fez a identificação e também conversamos, como quando se trata de bicho, é sempre muito delicado, porque você vê o animal, você pode imaginar que seja uma espécie, de repente é outra, né? Então, podia eventualmente ser um jacaré. Existe jacaré em área urbana, dependendo do local, dependendo das condições. Então, conversando com uma bióloga que ela cuida especificamente, né, desse assunto capivara, para ver se ela conseguia identificar que bicho era aquele ali e tal. E aí ela falou para a gente, não, isso aí é uma família tal de capivaras, e elas têm esse hábito, e aí ela explicou direitinho a história, dando racionalidade para todo esse contexto, né? Falando, à luz da ciência, isso é plausível, pode acontecer tal. Então, para a gente ficou mais definida a situação. Nossa, Rony, essa história é ótima, porque assim, o vídeo é fofinho, né? Como vocês podem ver, uma família de capivaras, o que deixa ainda mais bonitinha a história. Mas porque também, eu não sei se vocês que estão assistindo a gente têm noção, mas é muito difícil conseguir encontrar a fonte desses vídeos, dessas imagens que circulam bastante nas redes sociais. Então, o legal dessa história, Rony, é que você conseguiu achar, né? Você conseguiu ir na fonte, a pessoa que de fato fez essas imagens, ela voltou ao local, ela te mostrou ali com um vídeo que realmente era nesse local. Então, a história é muito legal, assim. E aí eu queria saber contigo, né? Você bateu um papo ali com a Aline. Quando você falou com ela já sabia que essas imagens estavam circulando bastante, que estavam falando que era um jacaré, ou foi novidade? Ela sabia, ela já tinha visto que tinha viralizado a imagem, né? E que muita gente estava identificando com o Rio de Janeiro. E para ela foi uma surpresa a gente ter ido até ela, né? Ido procurá-la. E aí ela foi muito solícita para explicar, porque ela também se dedica a essa tarefa ela é cinegrafista. Então, para ela era interessante mostrar que a origem era aquela e que foi ela que fez o vídeo. Ela explicou, ela mandou para a gente as telas do iPhone dela, de quando ela fez o registro e tal. A gente pediu as imagens. Quando a gente faz uma gravação no telefone ou numa câmera fotográfica, ficam alguns registros, né, alguns rastros ali, digitais, que dá para a gente comprovar a autenticidade. Então, a gente tentou também, por esse caminho, comprovar a autenticidade das imagens que ela tinha no registro dela. Então, de uma maneira geral, ela ficou surpresa com o fato de a gente ter chegado até ela e feliz de poder esclarecer, né?
que não tinha sido feito no Rio de Janeiro e tal, que a imagem era dela. E aí, ela, inclusive, ela quis, né, que a gente fizesse um registro, ela se dispôs a fazer o vídeo, contando a história e tal. Foi bem interessante. Fomos felizes nesse episódio. Tem uma situação atípica, não é sempre tão simples assim, então a gente não consegue chegar tão com sucesso assim em todas as histórias, né? Essa aí foi um caso à parte. Imagino também que quando ela fez... Assim, né? É verdade. Seria ótimo se todas, se a gente conseguisse chegar na fonte de todas nessas histórias, desses vídeos que circulam. E imagino que para ela também tenha sido uma surpresa esse vídeo ter circulado tanto também, né? Porque imagina, ela contou que estava na casa de uma amiga, né? Que viu essas capivaras, filmou. Eu acho que ninguém pensaria, né? Nossa, esse vídeo vai bombar, vão falar que é um jacaré, vai começar a viralizar. Situação bem inusitada. Sim, além de ser inusitado, é isso, né? Você não pensa, é um vídeo tão fofinho, tão assim, que passa tão batido que você faz e não imagina mesmo que vão compartilhar, vão criar uma encenação, uma história, enfim, gente. Por isso que é importante a gente sempre estar alerta mesmo, né? A Aline, ela já foi também bastante feliz ao ser ágil, assim, e entender que aquela imagem seria interessante de filmar, né? Porque ela conseguiu um registro muito interessante, né? Não é uma coisa comum a gente ver uma família de capivara ali e tal. E você vê como são as coisas, né? As pessoas ainda tiveram a necessidade de falar que a capivara estava pegando carona no jacaré. A cena por si já era boa, né? Nem precisava dizer que tinha um jacaré no meio. Exato. Nem precisava inventar, né, pessoal? Exato. Vamos então para a nossa próxima história. E, gente, essa eu nem preciso falar para vocês que é fake, porque de início vocês já vão sacar. Porque eu começo com aquela pergunta, né? Vocês sabiam que lobisomem existe? Então, pessoal, nem a gente, né? E olha só essa história. Vou pedir para o Giacomo rodar um vídeo para vocês, tá? Começou a circular esse vídeo que mostrava um bicho, né? Vocês vão ver logo aí. E é um bicho, até uma imagem relativamente forte, é um bicho todo ensanguentado, que parece um lobo gigante, né? Ou lobisomem, né? Como muita gente acabou compartilhando, falando que era um lobisomem. E aí várias legendas e vários áudios falavam que esse lobisomem foi morto aqui no Brasil. E aí as histórias eram cheias de detalhes, né? Cada relato, assim, mirabolante. Gente falando que o bicho foi descoberto porque fez barulho, e aí os cachorros atacaram ele, que era cheio de garras, que ele morreu na cidade X, na cidade Y. Cada história falava um relato totalmente diferente, assim, né? E aí, Rony, quero te trazer aqui para a conversa para te perguntar, né? Esses falsos relatos desse vídeo, eles eram cheios de encenações, né? Onde que foi que esse vídeo e esses relatos, esses áudios falsos começaram a bombar e como que você fez, né, para desmentir essa fake? Porque eu acho que de cara a gente já consegue ver ali, tipo, pensar, não é um lobisomem, mas no fato fake a gente não trabalha só com suposição, né? A gente tem que ter os fatos, né, as evidências. Como que você foi buscar essas evidências, né, para desmentir essa história? Ok. Bom, então, essa história eu lembro bem, que começou a chegar, a gente no celular do Fator Fake, né, a gente recebe muitas sugestões de leitores. Então começou a chegar, assim, vários leitores começaram a mandar áudios de gente falando que tinha visto o lobisomem. E aí, pelo DDD dos telefones, a gente vê que está a região de onde está vindo aquilo e tal. E aí, então, diversas regiões do país, as pessoas falando. E é incrível, porque em cima da imagem, as pessoas começaram a criar, cada uma criou uma história. Então, um áudio falava, isso aí eu vi atrás da Serra X, lá perto do Capão, não sei do que, sabe? E o cara ia falar, e aí eu saí correndo, porque eu vi o barulho e tal. Teve gente que não conseguiu. E aí vai criando. A história do lobisomem, acho que mexe um pouco com o imaginário do brasileiro, porque tem gente que acredita que lobisomem existe, né? Não tem nenhum registro, a ciência não tem nenhum registro disso. Então, mas as pessoas acreditam. Então, isso foi, assim, teve um encontro perfeito entre uma imagem, que é uma imagem chocante, e o imaginário do brasileiro, que é
tende a acreditar nessas histórias. Então, foi uma festa. Assim, a gente recebeu dezenas de áudios criando essa história. Eu até reproduzi alguns áudios na checagem, porque eu queria ter um registro disso escrito, só para ter uma ideia de como as pessoas criam persuasão em cima de algo que é absolutamente fantasioso. E como a dramatização do áudio faz com que tudo fique muito mais impressionante. Porque para as pessoas assim que tendem a minimamente acreditar, isso é apavorante. Fala, nossa, tem um bicho solto na cidade e tal. Parece uma história de gibi. Né? Então, foi bem interessante. E aí a gente foi checar as imagens, né? Porque a imagem mostrava lá um bicho morto, né? Um bicho, assim, amedrontador. E aí a gente começou a pesquisar as imagens. E pela pesquisa reversa das imagens, a gente foi chegando às origens, que é um artista plástico, né? Ele tem um perfil no Instagram, ele cria vários monstros, né? Por meio de computação gráfica. E aí tem essa imagem, a imagem que estava viralizada no Brasil também está no Instagram dele. E aí tinha gente lá, alguns brasileiros que chegaram na frente, chegaram antes da gente lá, que perguntaram para ele, mas isso aí, como é que é, tal? Foi você que criou, tal? E aí ele explicou para a pessoa lá que, né, obviamente, é uma criação, não é um bicho de verdade, tal. A gente também falou com ele, mandei uma mensagem pelo próprio Instagram, e ele confirmou que era uma história falsa, né, que ele tinha criado o bicho e fez até uma brincadeira, assim, tipo, estamos aí e tal, aquela história de... Eu imagino que ele, como um artista plástico, deve ter ficado até orgulhoso, né? Do tipo, as pessoas estavam achando que realmente era verdade. Fiz uma escultura convincente. Sim, é verdade. Porque realmente a viralização foi muito grande e muita gente acreditou, né? Acho que para ele lá, que também está em outro país, a imagem que ele tem do Brasil seja um tanto folclórica, assim, então para ele deve ter dado uma boa história para contar para os amigos. Né? Falar, alguém no Brasil acreditou que o meu monstro era de verdade e as pessoas vieram me procurar aqui. Ô, Rony, como que você chegou a essas imagens? Você utilizou um trecho do vídeo para fazer uma busca? Isso, exatamente. A gente pegou a imagem que estava viralizada e foi, né, cortando em pedacinhos e pesquisando e tal. Não tinha, acho que a gente foi uma das primeiras verificadores que foram atrás dessa imagem, né? Não me recordo. E aí a gente foi separando em pedacinhos e procurando, e aí em algum momento apareceu lá uma pista, né, que vai dando outras pistas, e aí você vai chegando na origem real da história. Tem algumas ferramentas que a gente usa, que permitem também fazer a busca por palavras-chave, ou também a busca traduzindo a expressão que está escrita ali para o inglês ou para alguma outra língua. Às vezes, pela rede social, você consegue encontrar a origem também. Então, ou por outras ferramentas que meio que escaneiam as redes sociais de uma maneira geral, assim, que dão um filtro mais potente para você chegar a comentários, para você chegar a grupos que estão fechados, então permite um trabalho mais apurado, vamos dizer assim, com mais eficiência, né? Legal, super interessante. Então, pessoal, respondendo aí a pergunta que eu fiz, né? Infelizmente, ou felizmente, é que é fake que esse lobisomem morreu aqui no Brasil e que esse lobisomem é verdadeiro. Ele não é. Ele é uma arte, né? Basicamente uma escultura, um produto feito por um artista plástico. Exato. Vamos então para a nossa próxima checagem, última checagem, Jéssica? Vamos sim. Vamos para a nossa terceira e última checagem. Essa história, inclusive, foi uma indicação do Rony, né, que bombou em 2017. E, um bom lembrete aqui para vocês que, nessa época, as apurações dos fatos, né, as nossas checagens, elas eram da editoria É ou Não É, do G1.
E aí, em 2018, tá vendo? É ou não é? Tá aparecendo o símbolozinho aí para vocês, que é a próxima história que eu vou contar. Em 2018, um novo projeto do Grupo Globo foi criado, que é o que a gente conhece hoje, o Fato ou Fake. Eu vou contar essa história, então. Indicação do Rony. A imagem que bombou mostra o Vladimir Putin, presidente da Rússia, acenando para uma pomba. E aí essa pomba responde acenando de volta, batendo continência pro Putin. Gente, parece, a gente tá aqui rindo, parece piada e tudo mais, mas fizeram realmente essa montagem, gente. Isso é falso, né? Esse momento é completamente uma montagem que criaram ali. E aí eu chamo o Rony de novo para a conversa aqui. Como foi o processo para desmentir? Olha ali, o Giacomo está mostrando a cena. Olha ali, gente, mostrando a pomba dobrando ali a asa, batendo continência e o Putin passando ali do lado. Rony, como foi o processo para desmentir essa fake? Porque tem algo por trás, né, dessa história, porque é um momento que acontece, mas usam aquele trechinho ali para fazer a montagem, né? Exatamente. A gente conseguiu chegar também pela pesquisa da imagem reversa, né? Porque o vídeo original, ele mostra o Putin lá passando pela pesquisa, a gente congela a imagem ali, faz a pesquisa da imagem reversa. A gente chegou à origem do vídeo original, que foi registrado por jornais. O vídeo original, ele tem outro momento, né? Uma outra ocasião, e aí tem um momento, lá, a pomba e o Putin. Uma versão mais longa, né? Você vê que foi registrado por jornais pela imprensa profissional. Então, aquilo ali de fato aconteceu. Aquilo ali é a imagem original e real, né? E a pomba não bateu continência. Exatamente. Aí algum espertinho foi lá, provavelmente alguém que admira o Putin, né? Foi lá, pegou a imagem, reduziu a cena, fez um foco menor, e aí colocou lá algum frame da pomba mexendo a asa, né? É possível fazer isso, manipulação de vídeo, né? É muito fácil de fazer para quem entende dessa arte, né? Aí o cara colocou uma cena, uma mexidinha da asa do pombo ali, como se estivesse batendo continência para o Putin, e aí ficou valendo, e a princípio, né, foi feito como um meme, uma sátira, uma brincadeira. Depois, como as pessoas têm, eu suponho que as pessoas têm níveis diferentes de credulidade, né? Ou de crítica. Então, algumas pessoas acreditam que é verdade, que aconteceu, e outras acreditam que compartilham como uma brincadeira, e outras acreditam que de fato aconteceu e tal, e aí vai. Mas foi um meme, né? E acabou ganhando essa repercussão toda. Alguém perguntou para a gente no celular do Fato ou Fake, isso aqui é verdade? A pomba realmente bateu continência para o Putin? E a gente foi lá pesquisar para ver se era verdadeiro ou não. E eu acho que vale a gente fazer fazer um alerta mesmo, porque como a Jéssica falou, a gente está aqui rindo, é um caso inusitado e tal, mas esse tipo de manipulação, ela pode ter consequências graves, né? A gente está vendo bastante, o Rony pode falar muito melhor do que eu, a gente está vendo bastante surgimento de uma tecnologia que se chama Deepfake, que é uma tecnologia que utiliza uma manipulação usando inteligência artificial. Então, às vezes, é possível utilizar, por exemplo, o rosto de uma pessoa, a voz de uma pessoa, para fazer com que ela fale algo que ela não falou na vida real. Então, acho que fica aí o nosso alerta para esse tipo de manipulação que deve ser cada vez mais comum nesses vídeos, essas montagens, essas manipulações de voz, de rosto das pessoas. Pode ser um caso mais inusitado, ou que às vezes a gente até acha engraçado, como esse da pomba, mas também pode ser um caso muito grave de uma pessoa falando algo que ela não falou, não é, Rony? Exato. Recentemente, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas recentemente eu procurei um perito em vídeos. A função dele, o trabalho dele é periciar vídeos, olha só. Então ele conhece muito das técnicas e tal. E aí ele falou para mim, foi assim, eu fiquei até um pouco frustrado na hora, porque ele falou, eu não posso te dizer se esse, não foi sobre esse vídeo da pomba, foi um outro vídeo. Mas ele falou, hoje em dia está muito difícil, mesmo para um perito, saber se um vídeo é verdadeiro ou não. Porque as técnicas de manipulação estão muito eficazes, estão muito
apuradas, assim, estão muito sofisticadas. Então, a pessoa coloca lá uma imagem de computação gráfica dentro de uma imagem real, ou ela usa outros tipos de manipulação digital ali para acrescentar coisas a uma imagem, e isso pode ficar imperceptível. Então, é muito difícil de discernir o que é verdadeiro, o que não é, até por peritos. Então, às vezes a gente consegue achar uma origem, porque se você compara o vídeo original com o vídeo que está viralizado, você fala, ó, o original é isso, e isso aqui, então, portanto, é fake, né? Mas muitas vezes às vezes a gente acha o autor, e aí o autor fala, ó, isso foi uma manipulação, eu fiz, e a intenção era criar uma brincadeira, ou sei lá. E aí ele assume que a autoria foi dele, ele explica como foi feito. Te mostrou recentemente um vídeo de um carro que fica em 2 rodas e faz uma ultrapassagem, é um vídeo incrível. Mas aí o cara explicou ali como foi feito, eles mapeiam toda a questão gráfica ali, pegam uma metade real, aí colocam umas grades digitais em cima, eles criam uma trilha digital em cima daquilo, depois eles criam imagens que vão se adequar a essa trilha. Então, são várias camadas de imagens que vão sendo colocadas uma por cima da outra, que numa exposição de alguns segundos fica parecendo real, né? E a textura, a luz, né, as sombras, tudo isso, o computador hoje em dia permite que você adicione, e ele faz isso com inteligência artificial, de forma automática. Então, fica, né? Foi essa imagem. Como colocou na tela. Já como colocou na tela a checagem aí para vocês verem. Aí dá para ver aproximando, né? Aí, agora sim, dá para ver as imagens, dá para aparecer ali. É isso que você falou, é um evento inusitado, acaba viralizando, e aí você falou de ter que ter um perito para comprovar que é como a Clara falou, aqui a gente não faz suposições, a gente vai atrás das pessoas capacitadas, especializadas, para saber de fato o que é fato e o que é fake, sabe? Não a gente não tira nada da nossa cabeça, né? Rony, e se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente para evitar, né, cair nessas manipulações, que dica você daria? Bom, eu sugiro assim que seria interessante sempre, né, a pessoa pesquisar no vídeo se tem alguma marca d'água, se tem alguma coisa que identifique a origem, porque às vezes tem lá um selinho do TikTok, então tem o nome o próprio autor coloca uma marca d'água com o nome dele, ou então tem lá um selo de uma empresa X, né? Igual do Putin, tinha lá o pessoal que admira o Putin colocou o selinho deles. Nesse do carro que a gente acabou de falar, tinha lá a marca d'água. Do monstro, não me recordo se tinha uma marca d'água, mas do lobisomem? Do lobisomem, eu não me recordo se tem uma marca d'água, mas nesse caso do lobisomem, por exemplo, você pode congelar a imagem, né? Você dá um print na tela, hoje em dia todo mundo sabe o que é isso, você printa a tela, salva aquela imagem no computador ou no celular, e aí você vai lá e faz uma busca, vai fazendo uma busca reversa para ver, né? Pede para o Google pesquisar aquela imagem, porque você pesquisando a imagem, provavelmente você vai chegar à origem dela, que foi alguém que fez e tal, ou pelo menos você vai ter mais detalhes, alguém que foi lá e já checou, né? Alguém que já comentou aquilo, às vezes no próprio vídeo que está viral, alguém nos comentários vai lá e explica, falou, isso a gente usa muito também, né? Essa imagem aí, a origem dela é tal, eu já vi que é lá. Aí a gente vê no comentário que a origem é aquela, e aí você vai atrás e realmente é aquela ali e tal. Aí bate a história, fecha, né? Então, se tiver cuidado, e se for alguma coisa que realmente está incomodando, que a pessoa quer saber a verdade, dá para ir pesquisando e dar uma de investigador ali, né, para tentar achar a origem. Acho que é possível. E verificar também a data da publicação, né? Verificar a origem, quem publicou, qual é a reputação da pessoa que publicou aquilo, para ver o que mais a pessoa já publicou, porque às vezes alguém escreve
história maluca, por exemplo, contra vacinas, aí você vê lá que a pessoa acredita em extraterrestre. Você vai ver o perfil da pessoa, ela publicou contra a vacina, mas ela acredita também que existe um pacto de extraterrestres para dominar a Terra. Você fala, acho que essa pessoa, né, talvez não seja tão digna da minha credibilidade assim, porque ela acredita que essa história é verdadeira e ela acredita também nessas outras histórias que não tem nenhum fundamento, entendeu? Então, aí se fala, não vou nessa. Por aí, eu acho que também, né, Rony, dá para dar aquela dica de sempre do pessoal ficar de olho na nossa página do Fato ou Fake, né? Que a gente está sempre ali ligado para verificar essas mensagens, esses vídeos que estão viralizando aí e que são mentirosos, né, pessoal? Exato. E se vocês não têm também o aplicativo do G1, já aproveita para baixar, é super fácil, de graça, e aí por lá vocês conseguem acessar a nossa página e ter acesso também a todas as nossas checagens, né? Exatamente, certo. Exatamente. Tá eu sugiro... de graça, é fácil de acessar também. Sim, eu sugiro que as pessoas acompanhem, né? Adicionem lá o perfil do Fato ou Fake no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque a gente vai colocando nossas checagens lá também. Tem a página do Fato ou Fake também, é bem completa. Tem o banco de boatos, que lá dentro da página você consegue acessar, que vai mostrar todas as checagens que a gente já fez. Dentro do banco de boatos tem a barrinha, uma barrinha de pesquisa que você pode escrever. Essa página e aqui mostrar lá, vou estar mostrando. Exatamente. Você coloca lá umas palavras-chave, de repente aparece a história. Então você coloca lá Putin, pomba, por exemplo, vai aparecer essa história do Putin. Você colocar monstro, lobisomem, tá? Vai aparecer a história do lobisomem. Então já é um caminho para você saber, tentar descobrir se já houve uma checagem sobre aquela história, né? Exatamente. É um caminho interessante. É um caminho interessante, e não só isso, aqui você também pode deixar os comentários, se tem alguma que você recebeu, está em dúvida, deixa aqui nos comentários também, mesmo sendo gravado, a gente lê todo mundo, sem problema algum, né, gente? Rony, eu quero agradecer muito a sua participação, nossa figurinha carimbada aqui, a gente sempre aprende muito com você, a gente sempre aprende muito com as suas checagens, os detalhes, muito obrigada pela participação, e a gente se despede por aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar com todo mundo sobre o nosso trabalho. Vocês sabem, né? A gente está sempre junto, fazendo as checagens, correndo atrás de informação de qualidade. Então, para mim é um prazer estar aqui e espero que a gente continue essa parceria sempre que possível. Estou à disposição. Obrigada, pessoal. E até 2022. Ano que vem a gente está de volta com as lives aqui. Lembrando, toda quarta-feira, às 2 da tarde, a gente tem esse encontro marcado com vocês. Até a próxima. Valeu. Boas festas para todos. Até mais.